Foi? Ótimo. O assunto hoje deve ser pesado para que todo esse transtorno aí para começar a live, mas vamos lá, vamos conversar. Vamos começar aqui a live agora. Deus quiser, nada vai parar agora não, porque eu tenho realmente muita coisa para falar hoje, tá? Então vamos lá, 14ª live que eu tô fazendo aqui no Instagram. Eu tava fazendo agora pro TikTok também, mas parou a internet ali, não vai dar mais. Mas eu vou continuar gravando aqui pro YouTube também, tá? Então 14ª live sobre prosperidade, um caminho da prosperidade, com itens, com informações iniciais que você deve desaprender, coisas que nós aprendemos a vida inteira e que a gente achava que era normal, mas na verdade são coisas que nos prendem, que não nos deixam prosperar em nossas vidas, né? Várias crenças limitantes, várias coisas que o tempo vai passando, a gente vai aprendendo, a gente vai achando que aquilo é natural e na verdade o natural é a gente ser próspero, né? E a gente acaba levando para outro lado, né? Então hoje nós vamos falar sobre comparação. Muito provavelmente que você já deve ter se comparado, né, na sua vida, e eu arrisco a falar que milhões de vezes você já se comparou. Milhões de vezes, e isso é desde pequeno, quando os seus pais, a sua família, chega lá um tio dizendo, é a cara do seu avô, já tem o jeito debochado da sua tia, você já começa a ser comparado daí. E aí você começa a entrar na escola, a escola tem muitos meninos, digamos assim, animados, né? Lá você começa a ganhar um bullying, um maravilhoso bullying, onde você também já começa a ser comparado com muita coisa. Por que eu tô falando comparação e lembrando disso quando a gente era mais novo, né? Quando a gente era criança? Porque algumas das nossas travas vêm daí. Vêm da nossa infância. Porque é na infância, gente, que a gente aprende e assimila e grava e crava muita coisa na nossa mente, crava muita coisa no nosso subconsciente. E a gente acaba tomando muita coisa que a gente aprende lá como uma verdade absoluta em nossas vidas. Ou seja, quando a gente é criança, a gente ouve tanta coisa que muitas delas a gente crava aquilo como uma verdade absoluta em nossas vidas. Eu quero começar essa live dizendo, gente, que você que está me escutando, né, e você vai me escutar depois aí nas gravações, você não é uma pessoa rara. Tem muita gente que acha, não, eu sou raro no mercado, né, eu sou uma raridade, né, por ser assim, por ser uma pessoa amável, por ser uma pessoa extraordinária. Eu sou uma pessoa rara. E eu quero começar dizendo que você não tem nada de raro. Você não tem nada de raro. Eu vou atualizar esse seu pensamento. Você é uma pessoa única. Você é uma pessoa única. Existe um estudo que diz que pela Terra já passaram aí mais de 100 bilhões de pessoas diferentes. Pela Terra. Se essa conta for certa, gente, eu arrisco, eu tenho certeza em falar que todas elas, absolutamente todas, foram diferentes. Todas elas foram únicas. Todas elas foram feitas individualmente pelo nosso Deus. E você não é diferente. Você é único. Você ganhou coisas na sua vida que só você tem. Você ganhou características que só você tem. O seu jeito, você é único. Então, para de pensar, eu sou raro, Você é único. Em todo mundo, né? Só você tem a sua digital, só você tem a sua íris para poder ser reconhecido. Só você. Então, desde já eu vou pedir para você parar de se comparar com as coisas, parar de se comparar com as pessoas, né? Porque, como eu falei, desde pequeno a gente se compara e a gente acaba criando aquela verdade falsa sobre nós, sobre os nossos atos, sobre a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, né?
Isso vem de longe, da nossa família, dos nossos amiguinhos, né? Ah, você é igual a fulano, você é igual ao Beltrano da sua casa, da sua família. Então, é importante que a gente saiba de onde veio, para que a gente possa tratar, para que a gente possa ir atrás. Às vezes você é uma pessoa muito tímida, você está tímido agora, e você não sabe essa causa raiz. Eu lembro que eu era criança, e tem uma certa pessoa na minha família, não vou falar para não expor, em que eu era muito danado, né, quando era pequeno. Eu sofri muito bullying e ao mesmo tempo fui muito danado aí quando era pequeno. Então, existe uma certa pessoa da família que eu fiz muito bullying com ela. Eu recebia muito dos meus amigos e acabei fazendo muito bullying com ela, né, com essa pessoa. E, gente, essa pessoa hoje em dia ela é muito tímido, né, ela é muito tímida. E eu acho que muito dessa timidez vem por conta do bullying que eu fiz. Olha só, isso é muito pesado. Isso é muito pesado. E é bom a gente saber essa origem para que a gente possa tratar com um psicólogo, que a gente possa tratar por nós mesmos. Não, ok, agora eu sei essa origem e, cara, eu vou atrás para poder me desbloquear disso, para poder me livrar desse peso, me livrar dessa ideia que eu tinha sobre mim, sabe? Então por isso que eu tô falando aí de onde vem, pra gente ter essa noção, pra gente poder agir. Existe, na verdade, gente, uma tendência muito forte de todo mundo se comparar com tudo e às vezes com todos, né? Ou com alguém ou com alguma coisa. Então, por exemplo, eu tô sendo muito comparado agora, né? Porque eu comecei aí a entrar no digital, a ensinar tudo que eu sei aqui no Instagram, lá no YouTube, principalmente com o meu canal. E, cara, o que eu recebi aí de comparativos, você agora é blogueirinho. Ah, não, você agora é um popstar. Ah, não, você agora... Aí começaram, assim, existem algumas pessoas que eu modelei realmente para poder ter a minha fala, para poder aprimorar. Eu já fazia palestras, eu já falava em público muito antes de começar a fazer live aqui, de começar a fazer vídeo no YouTube, muito antes, desde pequeno, na verdade, desde jovem, né? Então, a partir dos 16, 17 anos, eu comecei a palestrar, por exemplo. Mas as pessoas, elas têm necessidade de te comparar a alguém ou alguma coisa. E muitas vezes essa comparação, ela é feita às vezes sem querer, e muitas vezes sem querer também, para poder ou denegrir ou limitar você àquele alguém que ela comparou. Para poder limitar você àquela coisa que você foi comparada. E por isso eu trouxe esse tema aqui hoje, a comparação, porque é muito importante. Boa noite, Nilce, tudo bem? Porque é muito importante que a gente tenha o conhecimento de mais essa crença limitante, para que a gente possa exatamente, como eu falei, poder se tratar em relação a isso, se tratar em relação a muitas coisas que a gente enfrenta com os nossos traumas, com as nossas, os nossos bloqueios de vida, que impedem a gente prosperar, que é o grande assunto que eu discuto aqui nessas lives, né? Então, se você começa a trabalhar, por exemplo, numa empresa grande, logo você é comparado a alguém metido. Olha, tá metido, né? Começou a trabalhar lá na empresa tal, começou a trabalhar numa empresa grande aí, sei lá, começou a trabalhar na Petrobras. Ah, não, você é metido, né? Então já te compara com alguém porque você tá numa empresa grande. Ah, se você começa a trabalhar, por exemplo, numa loja de shopping, aí já te comparam com o quê? Não, você é pobre, você é ferrado de tempo, você não tem vida. Então tudo é uma comparação para te colocar embaixo sempre, pessoal, de alguma coisa. De alguma coisa. Então, mesmo sem querer, a comparação, ela se torna algo muito maléfico na nossa vida. Exatamente por nos limitar por algo que nós não somos. Ou que nós temos capacidade de ir muito mais além do que a gente está naquele momento, do lugar que a gente está naquele momento. Então, seja para lugares grandes, sejam para lugares mais simples, a gente está sempre
comparando. A gente está sendo sempre comparado, né? Então, eu respeito, por exemplo, respeito muito, tá, pessoal? Enfim, eu convivo com todo mundo. Eu respeito as pessoas que seguem os signos, né? Acabam fazendo de toda a sua vida signos. E, gente, apesar de ter esse respeito por signos, eu tenho que falar também, até para o seu desbloqueio, que para mim isso é mais uma forma de comparação. É mais uma forma de comparar você com alguma coisa e te limitar a ser até aquilo ali. Eu, por exemplo, as pessoas falam que eu sou de Câncer. Eu não sei, né? Pelo período aí falaram que eu sou de Câncer. E uma coisa marcante que todo mundo me fala: você é Câncer, né? Você é sentimental. Eu sou sentimental, de fato eu sou. Acertaram, né, o meu signo, né? Eu sou sentimental. Mas, gente, eu também sou uma pessoa dura. Dura comigo mesmo, dura nas minhas ações quando eu estou muito focado, né? Eu também, gente, sou uma pessoa opinativa. Eu opino bastante sobre tudo, né? Para poder melhorar, para poder dar feedback, etc. Mas eu também sou uma pessoa firme nos meus propósitos, firme no meu modo de agir, firme nas minhas atitudes. Eu sou, gente, uma pessoa muito decidida, bastante decidida, né? E eu também sou uma pessoa bastante imaginativa. Eu também sou, pessoal, uma pessoa paciente. Eu sou muito paciente com os meus projetos. Eu tenho projetos a curto prazo e eu tenho projetos a longuíssimo prazo. Eu comprei um terreno e eu vou começar a construir uma casa. Primeiro que, ao comprar esse terreno, eles disseram: cara, você só vai poder construir daqui a 1 ano e 8 meses, porque tem umas coisas aí papelada que tem que sair. Então, 1 ano e 8 meses esperando para começar a construir. Quando começar a construir, vai levar mais o quê? Vai levar mais 1 ano e meio para construir. Então, assim, é um projeto a longuíssimo prazo, 3 anos, mais de 3 anos. E eu sou paciente para poder esperar. Eu sou uma pessoa também, pessoal, muito comunicativa. Muito comunicativa. Bastante. Eu persigo os meus sonhos, eu persigo os meus objetivos. Se você parar para perceber, se você gosta de signos, eu coloquei nesse exato momento bastante característica de diversos signos diferentes. Eu fiz questão de pesquisar, porque eu não sei, né, associar quem é quem. Eu falei vários aqui. Eu falei amoroso, eu falei imaginativo, comunicativo, corajoso, firme, né, paciente. E se você for olhar, cada um dos signos é uma característica dessa. E eu sou todos. Eu não me limito a ser amoroso, como falam que é Câncer. Não, porque isso me limita. Isso me faz... Não, você é assim, você não vai ser mais outra coisa. Porque você é aquário, porque você é peixe, porque você é leão, porque você é sagitário, seja o que for. E aí te limitam naquele patamar. Patamar esse que você pode ir muito mais além. E muito mais além. Existem os momentos de vida que a gente pode ser paciente, que a gente pode ser imaginativo, que a gente pode ser corajoso, que a gente pode ter atitude, né? Agora, existem outros que não, que as pessoas escolhem a serem limitadas, por exemplo, por signos. Então, se você segue signo, me desculpe, eu tinha que colocar a minha opinião sobre isso, né? Porque certamente, gente, signo é mais um limitador da sua vida, é para te comparar com algo e para te fixar naquele algo. E você não vai ser diferente porque te limitaram naquilo, né? Já chegaram para mim e falaram, né? Porque eu trabalho, enfim, atingi um certo sucesso e eu ainda vou muito mais além. Já chegaram para mim: cara, certamente você conseguiu tudo isso porque você deve ter umas amizades e tal, e você deve ser maçom. O cara me chamou de maçom. De que maçom o quê, bicho? Eu lá mexo com isso aí, eu até sei o que é, mas eu não sou nada contra também. Eu não sou maçom, né? Ah, não, você fala de Deus às vezes, você é pastor, tá querendo virar pastor. Cara, eu não sou pastor.
Eu sou católico, né? Então, você quer virar padre? Cara, eu não sou padre, não é a minha vocação, não é? Né? Então, assim, as pessoas querem sempre, tem uma necessidade muito grande de te limitar alguma coisa, de te comparar alguma coisa. Agora você é blogueirinho, eu sou também, estou colocando conteúdo. Agora você virou digital influencer, eu sou também. Agora você está querendo ser o palestrante, eu dou palestra também. Agora gente, eu sou o que eu quiser. Percebe? Se eu for parar para ficar me comparando com A ou B ou com alguma coisa, eu irei me limitar. Me limitar. Parece besta, né? Falar que se comparar é se limitar, mas imagina só, né? Você a vida toda ouvindo que você é isso, que você é aquilo, que você parece com fulano. Gente, aquilo cria eu já falei no início, cria uma trava na nossa cabeça. Aquilo delimita, toda essa comparação delimita quem a gente é ou quem a gente vai ser. Muita gente acaba assimilando isso por osmose, é automático, né? Se todo mundo tá dizendo que eu pareço tal coisa, pô, eu pareço, né? Tá todo mundo falando. E entra muito naquela questão que eu já falei aqui, né, em uma das lives, de necessidade de aprovação. Então, quando eu me limito a ser aquilo que as pessoas me compararam, se eu for diferente, essas mesmas pessoas têm uma influência muito pesada sobre mim. E aí eu penso automaticamente, se eu fizer diferente, o que é que elas vão pensar? E aí eu falo para vocês aquela velha palavrinha, né? Foda-se o que os outros vão pensar. Foda-se o que os outros compararam você a tal coisa ou a alguém. Você pode ser quem você quiser. Você pode ser quem você quiser, né? Então a gente acaba realmente assimilando aquilo automaticamente. Então a gente precisa realmente estar firme, né, para que a gente possa pensar o contrário. Você pode ser o que você quiser, né? Assim como há uma necessidade aí de comparação, gente, vem junto com isso a limitação. Já falei aqui, eu faço questão de repetir. Se eu sou comparado com alguma coisa, eu sou limitado àquilo. Se eu me comparo a alguma coisa ou a alguém, eu me limito àquilo. Aí, por exemplo, já me falaram também, né? Pô, Sócrates, você é louco. Eu já vi aqui que tem alguns concorrentes seus que, cara, os caras já têm 1 milhão de seguidores. Os caras já têm 6 milhões de seguidores. Tem um que tem 8 milhões de seguidores. Primeiro, eu não fico vendo como concorrente. Segundo, eu não posso me comparar a isso para começar algo. Se eu fosse comparar números para começar em algo, por que eu vou querer ser, por exemplo, um multimilionário? Por que eu vou querer ser, por exemplo, um bilionário, um multibilionário, se já tem um Elon Musk da vida, se já tem um Jeff Bezos da vida? Eu vou me comparar com ele, eu não vou ser assim nunca. Pelo amor de Deus. Aí você realmente não vai sair dessa situação nunca mais se você continua pensando assim. Entende? Então, é muito perigoso a gente se comparar a esses números. Então, se eu fosse me comparar a esses outros digital influencers que tem por aí, né, com 6 milhões e tal, talvez eu não iria começar, né? Talvez com os negócios que eu quero fazer dentro do mundo digital, eu não ia fazer esses negócios e eu estaria limitado. Então, assim, eu não estou nem aí para a quantidade de seguidores que fulano ou beltrano tem. Eu estou aí para os seguidores que eu tenho. Hoje são 2.300, acho que tá isso. Cara, mas amanhã pode ser 10 mil e depois de amanhã pode ser 100 mil e quando isso vai acontecer, eu não sei, mas eu não tô nem aí. Porque existe um propósito atrelado e o sucesso ele vem pós o seu propósito. O sucesso ele vem e ele está atrelado ao seu propósito. É automático. Então não estou preocupado, né? Hoje eu sou sócio-diretor de uma empresa de software, dentro de um grande grupo empresarial. Hoje eu tenho meus negócios. Aí imagina se quando eu comecei quando estagiário lá na empresa, eu ficasse pensando, já tem muito diretor, nunca vou alcançar isso aí. Pelo amor de Deus, eu jamais teria chegado onde eu estou hoje. Jamais.
Então, assim, ó, é a mesma coisa, eu chegar no nível diretoria, eu alcançar um certo público no Instagram, no YouTube, ou seja, onde for. É a mesma coisa. Eu trabalhei e cheguei lá. Gente, se eu comecei agora no digital, eu estou trabalhando e eu vou chegar lá. Podem anotar isso que eu estou falando e podem comparar lá na frente. Olha só. Mas só que você acabou de falar que não pode se comparar. Existe somente um tipo de comparação que você pode fazer. Na verdade, existe uma pessoa que você tem que se comparar com ela a todo momento. Sabe quem é? Alguém chuta aí, não? Vou falar logo que tem pouca gente, né? A única pessoa que você pode se comparar, né, para não ter esse conceito de te limitar, é com você mesmo do passado. A única pessoa que você pode se comparar de verdade é com você mesmo do passado. Como é que eu era antes e como é que eu sou hoje? Se hoje você está pior do que antes, é um problema. É um problema. E quando é pior, pessoal, não estou falando aqui, antes eu tinha emprego, hoje eu estou desempregado. Não é isso. Você pode ser um desempregado, mas com muito mais conhecimento para poder fazer qualquer coisa do que antes, né? Então pensa dessa forma. Agora, de ontem para hoje você evoluiu? De ontem para hoje, da semana passada para hoje você aprendeu alguma coisa? Do ano passado para hoje você aprendeu alguma coisa? Então, você tem que se comparar com você mesmo do passado. Lembre-se sempre disso. É a única pessoa que você tem que comparar, é com você mesmo, do seu passado. E aí, como eu estava falando, assim como tem essa necessidade de comparação, existe a necessidade de limitar as pessoas. Tem um negócio que é bem legal, eu acho muito legal, tá? Nas empresas, quando você vai fazer entrevista de emprego, quando você vai fazer algo assim, que é o DISC. Eu não sei se você já ouviu falar, o DISC, né? Que é o DISC, DISC. O que é o DISC? É um método, uma metodologia, enfim, que vai informar qual é o tipo de pessoa que você vai estar contratando, né? O DISC tem o D, que é de dominante, tem o I, que é de influência, né? Você é uma influência. Tem o S, que é de estável. Estável é com E, né, pessoal? Com a letra E, mas é em inglês, tá? Estável. E tem o C, que é de cauteloso. Ou seja, você pode ser, para as empresas, você pode ter um perfil dominante, influenciador, estável e cauteloso. Em geral, as empresas pegam aí para ser diretor, para ter um cargo de liderança, as pessoas que têm o D ou o I mais altos, porque ao final desse estudo você recebe uma pontuação para cada um deles, né? E aí você pode descobrir qual é o seu perfil. Mas apesar de achar isso muito bacana, esse é algo que também pode te limitar. Olha só. Esse é um tipo de comparação que fazem que também pode te limitar. Sócrates, mas por que isso pode militar? Por que isso pode me limitar? Pelo amor de Deus. Pode te limitar porque imagina que você faz um estudo em algum lugar, em algum RH aí da vida, e você descobre que você, por exemplo, é o C, que é o cauteloso. O C, em geral, nas empresas, pessoal, é aquele perfil que é o chão de fábrica, né? Que é exatamente aquele perfil que é o último nível. Tanana. O S, que é de estável, é aquele entre o chão de fábrica e tá querendo alguma coisa e tal. Então, muito difícil uma liderança, uma empresa contratar, por exemplo, um gerente, um diretor que tenha o perfil C. Muito difícil. Menos difícil ainda, mas também difícil o perfil S. Então, em geral, vai ser um perfil D ou um perfil I. Em muitos momentos da minha vida, eu fiquei entre o D e o I. O D é sempre mais forte, né? Dominante, etc., aquela coisa toda. Não é que você domina as pessoas, tá, gente? Não tem nada a ver. É no sentido de você ser uma referência, de você ser aquele líder, aquela liderança que todo mundo pode contar, enfim.
Mas isso pode me limitar também. Então imagina se todos os disques que eu fiz, o meu D sempre foi muito maior. E imagina se eu olhasse isso e eu dissesse, cara, eu só sou D, eu só sou... Pô, mas e se eu quiser influenciar as pessoas, eu não posso? Se eu quiser ser um I, eu não posso, né? Pô, se eu quiser ser um cauteloso em algum momento, eu tenho várias decisões para tomar na minha posição. Cara, eu tenho que ser cauteloso. Então, quer dizer que eu não posso ter esse perfil? Eu vou tomar uma decisão na loucura? Quer dizer que eu não posso ser estável como comportamento? Alô, pessoal, vocês me ouvem aí? Internet aqui também tá travando para mim. Voltou agora? Ah, ótimo. Vou continuar aqui então. Tomara que não trave de novo. Obrigado. Bom, eu estava falando, né, do DISC, que é um estudo que as empresas fazem para definir o seu perfil. Então, assim, muito cuidado. É importante você saber que perfil você está agora e tal, mas não se limita a isso, né? Não se limita a ser, eu só sou isso, nunca vou poder ser aquilo. Pelo amor de Deus, você pode sim trabalhar para poder ser o que você quiser, entende? Então, muito cuidado só para não te limitar. Isso é importantíssimo. Muita gente fica dizendo que você é S, você é C, e cara, novamente, você pode ser o que você quiser. Eu era uma pessoa muito tímida. Pessoal, eu era muito tímido. Muito, não era pouco. E as pessoas me diziam isso, você é tímido, você é tímido. Gente, nós podemos ser, como eu falei, o que a gente quiser. Então, assim, eu era tímido, mas eu escolhi parar de ser, porque eu vi que aquilo não era bom para mim, porque aquilo me deixava triste, porque aquilo me limitava. E eu via outros jovens da minha idade fazendo palestra já, eu era na igreja lá, né? Então, fazendo palestra, por que eu não posso fazer isso? Eu poderia ter me limitado, me comparado, não, fulano, ele já tem um dom para fazer isso. Não, é porque fulano é uma pessoa presença. Ele tem um jeito de falar, eu não. Olha como as pessoas se comparam sem querer. E imagina se eu até me comparei, viu? Óbvio que eu me comparei. Então eu vi as pessoas fazendo uma palestra divinamente bem e eu ficava me comparando. Pô, será que eu consigo? Muitas vezes eu pensava, eu não vou ser igual aquilo ali. Mas teve um momento que eu cansei dessa porra. Eu cansei de pensar que eu era daquele jeito. Eu cansei de ser tímido. Eu vou parar de ser tímido nessa porra. E aí fui treinando, até chegar lá, né? Então, se eu tivesse ouvido tudo aquilo de mim mesmo e das outras pessoas, talvez eu não estivesse falando aqui com vocês hoje. Talvez eu não tivesse decolado na minha carreira como eu decolei ao longo dos anos, né? Se eu tivesse me comparado. Sabe um outro exemplo legal? Sabe quando as pessoas falam umas para as outras, ou para alguém, ou comenta, o meu santo não bateu com fulano. O meu santo, nossa, mas eu já vi tanto exemplo, você já deve ter visto aí, comenta aí se você viu, né, algum exemplo assim, diga, meu santo não bateu, e daqui a pouco vira os melhores amigos. Acontece muito com todo mundo, né? A menina tá lá, olha que menina mais atrevida e tal, daqui a pouco viram as melhores amigas, né? Certamente você já viu algo parecido com isso. E, gente, essa questão de o santo não bate e tal, também vem, se você for parar para dar uma olhada, também vem de muitas comparações que a gente faz ao longo do tempo. Às vezes a gente convive com pessoas que são muito chatas, que são, sabe, muito barraqueiras, que são muito ruins, que não têm uma índole boa, que tananã. E aí a gente pega a fisionomia daquelas pessoas que são ruins e tal. A gente grava aquilo sem querer. É assim que funciona, tá? Esse negócio de não bater o santo. Você guarda aquilo no seu subconsciente. Quando você bate o olho na pessoa, o seu subconsciente, em milésimos de segundo, já compara, já manda a informação pra você. Isso aí não presta. Isso aí parece com o meu tio, parece com aquele menino que ele é muito chato, parece com aquela pessoa que eu conheci que é horrível. E já começa mais uma comparação só em bater um olho naquela pessoa, né?
Porque você guardou que as características... Olha só, tem gente que não gosta de pessoa barbuda. Ah, não, porque pessoa barbuda não mostra a cara, não mostra a face. Pelo amor de Deus, gente. É muita limitação na cabeça. Se comparar uma pessoa barbuda e dizer que ela tem vergonha de mostrar a face, meu Deus do céu, é uma piada. É uma piada, é ser uma pessoa assim muito limitada. E eu já ouvi isso, né? Por causa da minha barba eu não tenho a coragem de... pelo amor de Deus, eu nem respondo, né? Tem coisa que melhor você não responder até para preservar a sua paciência. Então assim, você guarda ao longo da sua vida de experiências que você viveu, compara na hora e fala, o santo não bateu, né? E aquilo tudo acontece muito rápido da nossa mente, porque por conta da comparação que a gente faz, né? Então a gente muitas vezes se limita e a gente limita os outros naquilo que a gente está comparando. Parece com o meu avô, parece com o meu tio que era muito chato. Olha ali aquele crente, não quero nem conversar com ele, deve ser um crente chato daqueles de ônibus. E cara, muitas vezes é uma pessoa maravilhosa. Muitas vezes é alguém que pode te abrir uma oportunidade. Muitas vezes é alguém que pode te ensinar algo que você não sabe. E você perde essa oportunidade por fazer comparação, por limitar você mesmo e as pessoas em relação a isso, né? Eu mesmo sou católico, eu já fui comparado a padre, já fui padre Fábio de Mello, olha só o carro da barba. Eu já fui comparado, nossa, assim, um monte de coisa, a coroinha, não sei o quê. Então assim, as pessoas vão limitando como elas podem, né? Sócrates, mas não tem comparação positiva? Olha, muito difícil, até porque, como eu falei, se a gente for ficar assim, não, mas eu tenho uma pessoa como referência. Você tem que ter da pessoa que você tem como referência o seguinte, tem que ter cuidado com essa referência, porque muitas vezes quando a gente está tendo alguém como referência, a gente está se diminuindo. Você já diz assim para sua cabeça automaticamente, eu nunca vou chegar lá. Agora, se eu chegar próximo, tá bom. Olha só que pensamento. Putz, grilo. Então você já se limitou só em pensar nisso, né? E é algo que você pode ser assim, alguém muito maior do que essa pessoa que você tem como referência. Então, muito cuidado com as referências. Você pode colher e aprender da pessoa. Beleza. Agora nunca se comparar, né? Nunca ficar... Você pode ir muito mais além. Você pode ir muito mais além. No meu trabalho, ao longo dos anos, eu fui tendo pessoas que foram meus gestores, que foram meus líderes. E, gente, hoje em dia as coisas inverteram. Eu acabei sendo líder de muita gente que me liderou. Olha só. Então, assim, você não pode se comparar para poder se limitar. Você pode aprender. É muito diferente. Aprende com o que a pessoa tem de melhor e segue em frente. Próxima referência. Para se aprender novamente e seguir em frente novamente. Essa é a questão, sabe? Então, mas se comparar é bom para poder crescer. Gente, assim, na verdade é mais, desculpa, assim, eu vou ser muito sincero em falar isso. Quando a gente fala, eu vou me comparar para poder crescer mais na minha profissão, como pessoa tal. Essa questão de se comparar com uma pessoa, gente, na verdade é mais uma justificativa que nós temos para justificar o nosso fracasso, para justificar o nosso insucesso. Sócrates, mas não é isso. É isso. No seu subconsciente, é isso. Porque, como eu falei, a gente pega as pessoas como referência, mas a gente já coloca automaticamente que a gente nunca vai chegar lá. A gente já se coloca submissa a essa pessoa. A gente fica nervoso quando vai falar com essa pessoa, sabe? Então, é isso. Muito cuidado com referência, muito cuidado. Aprenda e siga em frente. Não fique se justificando porque a pessoa é assim ou assado. Você pode ser como você quiser, né? E aí, gente, assim, tudo isso que eu tô falando aqui pra você, ou a sua cabeça explode hoje, ou ela vai explodir assim, meu Deus do céu, que loucura que esse cara tá falando, ou você vai me chamar de louco. Mas
muita gente se compara com outros para poder copiar tendências e não criar sua própria forma de fazer a coisa. Quando eu comecei aqui no Instagram, e eu também lá no YouTube e tal, muita gente ficava me falando como fazer de cara. E ok, eu ouço aquilo ali, eu processo para ver se eu concordo com aquilo, mas muita coisa que eu aprendi aí que tinha que fazer no Insta, eu não fiz, eu não vou fazer porque eu não concordo. Imagina se eu entrasse nas tendências e começasse a fazer live NPC agora. Ficar fazendo movimento repetitivo com vocês aqui, falando ladainha, um monte de coisa que ninguém entende porra nenhuma, pra ganhar florzinha, pra ganhar, pelo amor de Deus. Ah, não, velho. Então, assim, ó, quando a gente tem alguém pra copiar e seguir a tendência desse alguém, a gente tá se comparando, a gente tá se limitando e a gente nunca vai chegar lá, né? Porque a gente não tá sendo autêntico, né, em relação a isso. Vamos fazer assim, comece a trocar a comparação por aprendizagem. Eu falei, acho que na minha última live, na 13ª live, sobre aprendizagem. Falei que você é uma máquina de aprendizagem, que você pode aprender o que você quiser, né? Então, assim, ó, substitui a comparação por aprendizagem. Ah, eu quero ser como Bill Gates. Não queira ser como Bill Gates. Porque em algum momento ele é limitado, apesar de ter conseguido um baita de sucesso. Você pode ir muito mais além do que ele. Eu e você podemos fazer isso. Eu e você podemos fazer isso. Todos nós somos humanos, temos um cérebro e todo mundo funciona da mesma forma, sabe? Então, troca essa comparação por aprendizagem, né? Quer um exemplo aí em relação a isso? Por exemplo, um país, olha só, um país, os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos é um país que não se compara com ninguém, amigo. Os caras se acham o top, e eles são o top, vamos combinar. Tô falando top no sentido de país mais rico, essas coisas, tá? E eles não se comparam, não se comparam. Os caras criam as próprias formas de medir as coisas. Por exemplo, eu tenho 1,97 m de altura. Eu sou bem alto, tá, pessoal? As pessoas me encontram no meio da rua e ficam assustadas. Que loucura, o cara é muito alto. Por que eu falei 1,97 m? 1,97 m? Porque eu sou brasileiro. Agora, lá nos Estados Unidos, meu amigo, não é metro, não. É pés. Você se mede em pés, tantos pés de altura, foot, né, no inglês. Os caras medem lá, gente, milhas, não é tipo quilômetros por hora, é milhas por hora. Eu lembro um dia que eu tava no Canadá e eu tava muito perto, eu tava numa cidade chamada Vancouver, que é muito perto de Seattle, nos Estados Unidos. E aí eu aluguei um carro e fui dirigindo, muito perto, 2 horas de viagem, 3, sei lá. E aí eu fui dirigindo e tal, assim que cruzou a fronteira para os Estados Unidos, gente, eu comecei a me perder, eu comecei a ficar desesperado, porque mudou, eu ficava vendo o limite das velocidades no Canadá e era quilômetro por hora, igual aqui no Brasil. Mas aí quando passou a fronteira, entrei nos Estados Unidos, as placas começaram com números completamente diferentes, né? E MPH, que é o milhas por hora, né? Traduzindo aqui em português. Gente, eu comecei a ficar perdido, nem o que é isso, o MPH, eu tenho que andar com a velocidade. A minha sorte é que, como eu tava com o Google Maps ligado ali, ele traduziu automaticamente. Olha só, a tecnologia é muito louco, né, cara? E aí, automaticamente, ele percebeu pela localização que eu entrei em outro país e ele mudou a velocidadezinha lá. E eu passei a olhar não pro velocímetro do carro, eu comecei a olhar pro velocímetro do Google, do Google Maps. E aquilo me salvou. Olha só que louco. Então, assim, ó, os caras dos Estados Unidos, eles não se comparam. Eles criam suas próprias coisas, né? Eles medem lá em pés, em milhas, em jardas. Ah, tantas jardas a bola voou. Tarana. Eles medem em onças, que é aquele oz, né, que você vê em muitos produtos. Eles medem em libras, totalmente diferente. Não é litros, é galões, sabe? Então, assim, é muito diferente. E talvez por isso que eles sejam o top. Talvez por isso que eles sejam a potência mundial. Porque eles não se comparam. Eles não se comparam.
Então isso é importantíssimo, a gente ter esse tipo de exemplo para que a gente possa levar para a nossa vida também. Vou falar uma outra coisa aqui que é muito forte para você, né? A comparação, gente, ela determina o seu mínimo e o seu máximo. Olha só que louco. A comparação, ela determina o seu mínimo e o seu máximo. Então, assim, se você se compara com alguém, você está se limitando a esse alguém ou abaixo dele. Se você está se comparando com alguém menor que você, ou enfim, em alguma característica, você está se limitando naquele mínimo, né? E se você compara com alguém que tem sucesso, você está se limitando ao que aquela pessoa conseguiu. E como eu falei, você tem que ir muito mais além, porque você pode fazer isso, né? Novamente, pare de se comparar com as pessoas. Você precisa se comparar com você mesmo do passado. Quem era você ontem? Quem era você na semana passada? Quem era você no ano passado e quem é você hoje? O que você melhorou? Não admita não melhorar de um dia para o outro. Não admita não aprender alguma coisa nova de um dia para o outro. Não admita. Exatamente para que quando você possa se comparar, diga, não, agora, eu, por exemplo, eu aprendo uma coisa nova todo santo dia. Pego o livro, vou ler, eu estou aprendendo coisa nova ali, estou escutando notícias, eu estou aprendendo coisa nova ali, estou escutando podcast, eu vou aprendendo uma coisa nova ali, né? Eu já não sou o mesmo de ontem. Eu ando fazendo essas lives aqui, gente, porque coisa de 6, 7 anos pra cá, eu mudei muito, porque eu descobri tudo isso. E eu não só descobri tudo isso, eu comecei a ficar indignado com tudo que eu aprendi, com a quantidade de crenças limitantes que eu tinha na minha vida e que eu vejo muita gente tendo em suas vidas também. E aí, por isso que chegou esse estopim do momento, cara, eu preciso transbordar isso, eu preciso compartilhar isso com as pessoas. As pessoas precisam entender que elas estão travadas e que elas não irão sair dali se elas não tiverem esse conhecimento. Sócrates, você não começou a falar nada sobre prosperidade ainda, eu quero é ganhar dinheiro. Mas você não sabe o que fazer com dinheiro. Sabe o que muita gente fala? Ah, não, eu quero alguém para somar comigo. Eu quero lá alguém para somar comigo o quê, rapaz? Não quero ninguém para somar comigo, não. Eu quero alguém para multiplicar comigo. Olha só. Somar 1 mais 1 é 2 e 1 milhão mais 1 milhão é 2 milhões. Agora multiplicar, meu amigo. Multiplicar 2 milhões por... é totalmente diferente. O pensamento, o mindset. E toda a vida você ouviu isso. Eu quero alguém para somar comigo. Então assim, são coisas como essas, simples, parece bobagem, só que você está exagerando. Não sei se eu estou exagerando. Porque a gente guarda tudo isso, a gente grava tudo isso na nossa mente. E a gente se limita em relação a isso, né? Então assim, por isso que eu estou falando, será que é besteira mesmo? A gente passou a vida aprendendo dessa forma. E muitos que estão me ouvindo, que vão ver essa live aqui, muitas vezes reclamam, pô, eu queria um salário maior, pô, eu queria uma vida melhor, pô, eu queria... E não tem por conta dessas crenças limitantes. E por isso que eu estou falando sobre tudo isso, antes de falar como é que você vai fazer para ganhar dinheiro, né? A comparação, gente, ela é uma gaiola. Eu estou comparando alguém com alguma coisa, eu estou prendendo aquela pessoa naquela gaiola. Claro, depende da pessoa, né? Porque se você for me comparar com alguma coisa, eu tô pouco me lixando. Eu até entro na brincadeira também, mas eu não me limito àquilo que as pessoas me colocam. Ah, o cara virou blogueirinho agora, tá falando. Ah, o cara só quer ser... Tem gente que já me chamou de Pablo Marçal. E é uma das pessoas que eu estudei, que eu ouvi palestra, que eu aprendi. Uma das pessoas. De mais de, sei lá, 30 aí que eu já mapeei. De mais de 30 pessoas que eu já aprendi coisas diferentes em livros, em palestras, em eventos, em um monte de lugar que eu fui. Ah, não, mas agora você tá parecendo o César.
Augusto, não, agora você tá parecendo o fulano, não, agora você tá parecendo... Cara, assim, ó, pode falar o que quiser, eu não vou ligar, e eu não sou limitado a esses caras. São referências, mas eu não sou limitado a eles, porque eu sei que eu posso fazer muito mais, entende? Então, comparação, gente, é uma gaiola. Então, pode me comparar com qualquer coisa, isso não entra na minha cabeça. Existe um escudo, assim, uma blindagem que não deixa eu entrar nessa ondinha, sabe? Então, onde eu quero estar daqui a 3 anos? Gente, pessoa que pensa assim, desculpa também a franqueza, mas ela já se limitou. Mas Sócrates, que loucura, que absurdo, você tá falando que a pessoa não tem que ter meta na vida. Não é isso, existem os objetivos e tal. Agora, eu não posso me limitar. Não, eu quero ter 3 casas daqui a 3 anos. 1 casa por ano eu vou conseguir. Gente, eu posso ter muito mais que 3 casas em 3 anos. Não, eu vou daqui a 5 anos, eu quero estar pós-graduado, eu quero ter lido tantos livros. Você já se limitou. Você já se limitou a isso que você está querendo. Cara, você tem que se comparar só com o seu passado. E quando você cria algo para o futuro, você pode até ter uma referência para ir, mas consiga mais. Não se limite àquilo que você está querendo lá no futuro. Sabe por quê? Você pode estar dizendo agora, mais um exagero seu, Sócrates. Não, eu vou te dar um exemplo. Eu quero estar pós-doutorado daqui a 3 anos. Mas, gente, nesse período, é por isso que eu falo sobre produtividade, né, gestão do tempo, você pode fazer muito mais coisas. Você pode, trilhar um caminho da pós-graduação, do pós-doutorado que você quer fazer, seja o que for. Mas você pode, no meio do caminho, ler livros, você pode fazer outros cursos, você pode, não se limita àquilo ali somente. Né? Faz aquilo, coloca como meta, até atingir, não sei o quê, mas não se limita somente àquilo. Porque isso também é um exercício do seu cérebro para que você possa ir muito mais além. Né? Quem se compara, gente, é que nem uma árvore que começa a nascer debaixo de algum lugar que tem teto. Tem uma árvore aí, eu esqueci o nome dela, que ela começa a crescer, quando ela chega em algum lugar que ela vê que não, ela fica ali para sempre. Né? E quem se compara é como essa árvore. Ela chega naquele ponto e ela não cresce mais. Mas o meu concorrente é muito grande. Por exemplo, eu falei para vocês, né, que eu tenho concorrentes, digamos assim, 6 milhões de seguidores e 10 milhões de seguidores e 1 milhão de seguidores. Gente, assim, se eu for me comparar, eu me limito e eu não faço e eu nunca vou chegar lá, tá? E o que eu ensinei para vocês? Troca a comparação por aprendizagem, né? Troca essa comparação nesse caso que eu falei para vocês da quantidade de seguidores por market share. Sócrates, que porra é essa de market share? Market share, pessoal, é o seguinte: a pessoa que não tem 6 milhões de seguidores, tem, mas no Brasil tem mais de 220 milhões de pessoas. Você acha que eu vou ficar me comparando a 6 milhões? Pelo amor de Deus. Eu vou em busca dos 200. Eu vou em busca dos 100 milhões. Só que você é muito louco, você está pensando muito alto, e se não pensar, quem é que vai pensar por mim? Né? A Nilce falou ali, né? Se a gente fica se comparando com os outros, não vamos chegar a lugar nenhum. É isso aí, Nilce, é isso aí. Então, gente, troque esse tipo de comparação com outras pessoas, com outros players de mercado, com outros concorrentes seu por market share. Eu sou dentista, né? Entrou uma amiga minha aí, Clínica Guzmão, um abraço. Se você se... não, eu tenho uma clínica tal, sou dentista, mas tem muitos outros dentistas na minha região. Você já se limitou. A visão não é essa. A visão é market share. Eu vou criar o meu market share. Não, eu quero fazer uma loja de brigadeiro. Mas já tem outras lojas de brigadeiro. Gente, tanta gente no mundo, tanta gente na cidade que você mora, tanta gente. Você está se preocupando com tantas lojas que tem de brigadeiro na sua cidade para montar a sua. Qual o seu diferencial? Por que você quer fazer esse brigadeiro? É porque ele é igual aos outros? Então nem faça. Agora, faça o seu diferencial e crie e monte o seu market share.
O meu market share hoje no Insta é de 2.300, acho que tá isso. 2.300 seguidores. Mas daqui a um ano vai estar completamente diferente, sabe? E é esse o meu pensamento. Por isso que eu não canso de todo dia colocar conteúdo, não canso de toda semana colocar vídeo, né, lá no YouTube. No YouTube eu tô com uma quantidade bem baixinha de inscritos. 450, acho que é isso. Bem baixinho. Eu preciso de no mínimo 1.000 pro YouTube começar a reconhecer as coisas ali. Agora, vai fazer um ano, em dezembro, eu acho que eu comecei o canal, né? Toda semana eu coloco vídeo. Toda semana, sem persistir. A única semana que eu não coloquei vídeo foi a semana que eu fui sequestrado, que aí realmente não deu, eu tava muito mal e eu perdi as coisas também, né? Foi tudo uma loucura para reconquistar tudo. Mas foi a única semana. Ah, não, só que você tem pouco inscrito, não precisa, mas que foda-se. Primeiro que tem um propósito de ensinar, de ajudar as pessoas e tal. E segundo que vai vir muitas coisas novas por aí, tá? Em breve vou apresentar para vocês aí uma novidade aí do meu trabalho aqui no digital, tá bom? Gente, era isso que eu queria falar para vocês sobre comparação. Troquem comparação por aprendizagem. Cuidado com as referências. A referência você tem que aprender e seguir em frente. Pega tudo que a pessoa tem para ensinar, segue em frente. Ah, Sócrates, você já está sendo uma referência, ok. Pega o que o Sócrates sabe, passa para frente. Entende? Tem que ser assim. Eu fiz uma mentoria recente com um certo palestrante aí, com um certo mentor. E, cara, as pessoas, assim, ó, ficaram muito doentes com esse cara. Não vou falar o nome dele, não. Mas ficaram muito doentes, né? Por exemplo, teve um que deixou de ver a minha live porque esse outro palestrante estava dando uma live. Aí eu disse, gente, em algum momento vocês vão ter que desmamar. Pega o conhecimento dele e vai pro próximo. Não, eleva o cara ao nível de Deus e, sabe? E se limita em relação a isso. Então, assim, pare de se comparar e aprenda, tá? Espero que eu tenha contribuído aqui nessa noite. Tive muitos percalços. Eu acho que era muito importante isso que eu tinha para falar sobre comparação, porque já no início da live, a minha internet caiu, e aí eu comecei a fazer aqui a live via 5G, né? Via 4G aqui a internet do celular. Caiu 2 vezes, então assim, quase que eu vou fazer outro dia essa live, né? Mas saiu, graças a Deus saiu. Acho que algo não queria que eu falasse algumas coisas aqui, mas eu falei, não me limitei e falei aí para vocês. Espero que eu tenha ajudado. Muito obrigado por me acompanhar em mais essa noite, em mais essa live, e a gente se vê na próxima semana, na próxima quinta-feira, 21 horas, tá bom, pessoal? Então, muito boa noite, obrigado pela presença e até lá. Tchau, tchau.